Olá, família canceriana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo, o signo de Câncer. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo Omael, o anjo cabalístico de número 30, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você canceriano, um presente para você canceriana. Bem, vejamos. Na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta do 6 de copas. Na casa 2, energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos um 10 de paus. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos um 2 de copas. Gratidão, vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o 6 de copas, nós temos um cavaleiro de copas. Ainda nesta vibração, nesta energia, temos também um 3 de espadas. Sobre o 10 de paus, nós temos a carta do arcano maior de número 15. E também a energia, a vibração do 7 de copas. E na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, sobre o 2 de copas, nós temos a carta da lua, o arcano maior de número 18, e também a energia, a vibração do rei de ouros. Bem, canceriano, canceriana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Então, vejamos sobre os 6 de copas. Nós temos a carta, né, dos pássaros. Sobre o 10 de paus, nós temos a carta, né, de número 8. E sobre o 2 de copas, nós temos a carta, do jardim, a carta de número 20. Gratidão. Bem, canceriano, canceriana, a energia do presente ela será regida por um 6 de copas. Essa carta é uma necessidade de olhar um pouco mais para a tua criança interior e fazer coisas que te traz felicidade. Então, há aqui a energia da alegria e da felicidade. Mas essa alegria e felicidade ela está correlacionada aos prazeres simples da vida. A felicidade é interior. Então, olhe para a tua criança interior. Retorne a um estilo de vida mais simples. Busque na memória momentos de infância que te traz felicidade. Porque isso vai agregar essa generosidade de espírito, essa bondade que há no teu coração, essa gentileza, emanando aqui, vibrando muita luz e muito brilho. Aqui nós temos a harmonia emocional. Mas o tarô diz que você tem que ter um cuidado. E esse cuidado é justamente aqui sobre a tentativa, né, de retorno de pessoas do passado que já tiveram uma conexão contigo,
porque esse cavaleiro de copas nada mais é aqui um desejo, né, pela união e pelo reencontro contigo. Mas nós temos os pássaros. Então, aqui diz assim, que na sua frente a pessoa é uma coisa, mas nas suas costas ela é outra. Então, o cavaleiro de copas usa uma armadura radiante. Tudo que ele fala, externa e diz, não é sincero, não é honesto, não é verdadeiro. Você tem que buscar um pouco mais da tua sabedoria espiritual, até para que você possa, né, lidar com essas tentativas, vamos dizer assim, de reconexão para contigo. Pode ser um amante, pode ser um pretendente, como também pode ser uma pessoa amiga. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, né? Pois é uma leitura para o coletivo, né? do signo de Câncer. Ainda nessa perspectiva do presente, nós temos um 3 de espadas, e esse sofrimento existencial. Então, se alguém do passado já gerou um sofrimento existencial sobre você, porque você vai permitir que essa pessoa retorne a sua energia. Até porque o 3 de espadas é a tristeza, é a angústia, né? É você enxergando a dor das outras pessoas como se essa dor fosse sua. Então, é um sofrimento, mas esse sofrimento oferece cura. Então, nesse momento, a gente tem uma energia de cura e de rendição. São verdades duras, verdades que dói, mas você precisa colocar o dedo na ferida para curar todo e qualquer sentimento de tristeza no passado que esteja refletindo no presente. Porque nós projetamos no outro, né? Nós projetamos a perspectiva dessa outra pessoa. E, enfim, essa pessoa aqui acabou nos traindo. E a gente se frustra em relação justamente àquilo que nós projetamos. Então, um período de sofrimento e de conflitos, mas pode sinalizar lágrimas, traição, maus entendidos aqui no presente, que precisa ser abordado, né, de forma aberta e honesta por ti, principalmente aqui dentro das relações, para que isso possa ser curado, mas que você precisa respeitar os teus limites, evitando situações tóxicas ou até mesmo aqui palavras, né, ofensivas para consigo. Então, cuidado, coloque o dedinho aqui na ferida e se cure, né, de tudo aquilo que você projetou em relação ao outro. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Câncer. Na casa 2, na energia do passado, os acontecimentos do passado que irão influenciar o presente, porque o presente, o agora, é uma construção do ontem, e você tem que ter esse cuidado de não trazer fardos ou responsabilidades aqui das outras pessoas para contigo. O tarot traz um processo de transmutação, transformação. Então, aquela bagagem pesada, a energia de opressão, né, como eu disse anteriormente, onde há aqui outras pessoas dependendo diretamente de você, e às vezes a gente sente, né, a incapacidade de enfrentar a pressão. Então, os desafios aqui é superar os teus próprios limites e soltar, né, essas responsabilidades, esse peso, né, as obrigações externas, como o trabalho, a família e outras demandas aqui que vão afetando diretamente sobre ti. Até porque nós temos aqui uma influência do signo de Capricórnio, o arcano maior de número 15, traz uma alta energia de excesso, é uma carta ligada aos vícios, mas vamos entender esse processo, porque há uma ambição, a ambição de alguém que te prejudica. Tenta compreender essas questões, porque aqui há a necessidade de aprender e dizer não. Às vezes a gente não se posiciona, não fala não para as outras pessoas, e essas outras pessoas acabam aqui tirando de você a tua vitalidade, a tua criatividade, a tua expansão material. Então, é a ambição de alguém que te prejudica, mas você precisa glorificar o eu interior, trazer um pouco mais de desejo pela vida e até aqui, né, dizer não em decorrente de algumas situações, porque há aqui uma certa manipulação excessiva, né,
sobre você. Mas a manipulação ela sempre acontece de forma sutil. Quando nós percebemos, nós já estamos aqui numa teia que nós não conseguimos, de certa forma, saltar ou sair desse conflito. Tá? Então, tem que ter aqui esse cuidado, porque essa manipulação ela vai afetar justamente o teu lado criativo e a tua energia material. Então, se posicionar e dizer não. Até porque nós temos também o Sete de Copas, e o Sete de Copas é uma carta, né, que pede para que você observe um pouco mais as pessoas que estão à sua volta, essa concepção de observação, né, que você precisa trazer para o teu presente. Às vezes a gente sonha acordado, é um processo de ilusão e de sedução, idealizando algo em alguém que não coexiste com a realidade. Ok, há coisas boas dentro dessas taças, mas também há coisas ruins. Então, às vezes são opções de escolhas e nem tudo parece o que de fato é. Então a gente precisa analisar profundamente as outras pessoas, compreender essas energias e entender que nada e nem ninguém deve tirar vantagem de você. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Câncer. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem o link, né, para o meu WhatsApp, como você vai encontrar aqui em algum local dos cards também a indicação do meu número. Na perspectiva de futuro, nós temos o 2 de Copas, sobre a carta do jardim. O jardim também traz a perspectiva de plantio de coisas novas, viagens, né, vida longa. Então, é uma carta que traz aqui inícios, união forte, né, profunda, equilibrada, com troca mútua e harmoniosa entre você e uma outra pessoa. Não é só o compartilhar o amor, né, com o nosso companheiro ou a nossa companheira, mas há a perspectiva aqui da união estabelecida com outra pessoa, né, onde a gente tem aquela sensação de cura, né, de amor. Aqui pode ser também o sexo oposto, né, ir a lugares de cunho espiritual para que haja uma elevação espiritual, onde você se vê aqui refletido, refletida nessa outra pessoa. Então são dois corações que se encontram, essas manifestações que elevam a consciência espiritual. Então você precisa se abrir, né, para essas conexões. Até porque abaixo nós temos uma postura protetora, né? Aqui a segurança material e emocional, alguém sábio, mas ao mesmo tempo racional, frio e distante, mas que traz uma proteção. Então alguém maduro, confiável, que trará aqui estabilidade à vida amorosa. Mas esse rei de ouros também é um domínio financeiro, é a posse, a sociabilidade, né? Desfrutar das melhores coisas da vida. Então é isso que o tarô está pedindo. Também usar as posses para um fim ou para um bem maior. É dentro dessas perspectivas, até porque você traz uma energia de liderança, status, né? Não que o dinheiro aqui seja dentro dessa perspectiva, mas é aquela energia amigável e de muita boa índole. Então você precisa se abrir para as novas conexões, até porque novos amigos também abrirão portas, fluxo, movimento, e é uma energia de cunho espiritual aqui muito forte. Só que o tarô traz a Lua, e a Lua é uma energia pisciana, né? Um elemento água, assim como a energia do signo de Câncer. E a Lua pede para que você observe um pouco mais o teu aspecto intuitivo. Né? É como se você estivesse aqui desconfiado, desconfiada de um feminino. E a tua intuição, ela não mente. As emoções estarão à flor da pele, vamos dizer assim. Então a Lua vai trazer à tona questões escondidas, não resolvidas. Mas, apesar de ser uma energia de engano, você não deve tirar conclusões precipitadas, porque há muito disse-me-disse, muita fofoca, e nem sempre as coisas parecem como de fato são. Então requer que você observe um pouco mais e intuitivamente você já sabe de todas as coisas que estão acontecendo. Observe a tua intuição e não dê atenção, né, a essas fofocas, a esses disse-me-disse, porque a carta da Lua é a carta da ilusão, das incertezas. Então, mentiras. E
você já tem o indício, você já tem a suspeita de que um feminino, né, essa mulher, não está sendo verdadeira, sincera contigo. Você também não deve temer o teu lado sombra, porque aqui nós temos uma sombra muito forte, e tem que filtrar, como eu te disse, esses rumores e seguir sempre a voz da intuição. Mas o tarot está dizendo aqui que uma verdade ela virá à tona, e que assim seja, né, para que você possa limpar todas as falsidades aqui que estão à sua volta. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 30, Omael. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 70 e a mensagem diz o seguinte: liberte-se de qualquer desespero, dance, cante, escute músicas alegres para afugentar a tristeza. Leia livros de autoajuda. Invoque este anjo para ter uma visão clara do caminho a ser percorrido, para manter confiança e atingir seus ideais. Omael, anjo de número 70, o salmo para, Omael, anjo de número 30, o salmo para a conexão com este anjo, agora sim, é o salmo, né, de número 70. Bem, sou extremamente grato a ti por assistir até aqui, e nós agora vamos ler o comentário, né, da Elisária, eu acho que essa é a pronúncia, e diz assim: sua voz transmite muita paz e conforto. Adoro suas previsões, paz e muita luz. Foz do Iguaçu, Paraná. Então, Elisária, muito obrigado, né, pelo carinho, pelo apoio, por ter deixado um comentário aqui, por nos apoiar no canal. Fico extremamente feliz e também saber que a mensagem está chegando até Foz do Iguaçu. Sou muito, muito grato, né, a ti e grato também a todos vocês que me apoiam diretamente aqui no canal. Então, paz e muita luz, beijo em seu coração. Se você também quer que eu leia aqui o seu comentário, deixa aqui o seu comentário, o seu nome, a cidade, né, onde você está assistindo o vídeo. Quem sabe na próxima leitura eu poderei estar lendo o seu comentário. Sou muito grato e, se possível também, se você ainda não é inscrito lá no nosso outro canal, se inscreva. Estou pedindo há algum tempo esse apoio para que eu possa manter esse canal de tarô em funcionamento. E desde já gratidão. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esse canal, como vai aparecer aqui na tela, né, nos cards, algum local, a indicação de um vídeo que nós postamos anteriormente, bem como aqui no canal também você pode encontrar uma playlist, até para que a gente possa manter esse canal de tarô em funcionamento. Desde já, gratidão, paz e muita luz, beijos em seu coração e a gente se vê em breve.